E aí galera massa, beleza? Meu nome é João Lopes, sou professor de História aqui do canal Oxi Humanas e a nossa aula de hoje é sobre a formação das monarquias nacionais. Sim, a gente vai tentar entender o processo de centralização política nas mãos dos reis. Se você precisa desse assunto, se você nunca entendeu esse assunto, se você sente dificuldade nesse assunto ou se você é um curioso em história, assista esse vídeo até o final. Sem mais conversa, vamos nessa! Bom, dessa vez vamos começar diferente. Vamos tentar entender primeiro a definição, né? O que seria então a formação das monarquias nacionais? Começando pelo termo formação, a gente precisa entender que é um processo, né? Algo que está se formando ou que se formou. É um processo que foi lento, que foi gradual, não foi de uma maneira abrupta. Então a formação das monarquias nacionais vai ser um processo que vai desaguar no absolutismo monárquico. Vai ser o processo de centralização política nas mãos dos reis. E a gente vai ver aqui nessa aula como isso acontece. Mas o título traz formação dos Estados Nacionais. Então, galera, o Estado Nacional é um tipo de organização política na qual um grande território se encontra submetido ao poder de um governo centralizado, que dispõe de instrumentos para poder criar leis que regem o fundamento da sociedade, sistematizando a cobrança de impostos, o funcionamento econômico, além de comandar as forças armadas e policiais. Então o que nós estudaremos aqui é como esse Estado ele foi se estruturando e como o governo ficou centralizado nas mãos dos reis, ou seja, como o poder político foi se concentrando aos poucos nas mãos de um único soberano, nas mãos de um único nobre, nas mãos do rei. Agora sim a gente vai para o contexto, tá? Nós estamos falando ali do período da Baixa Idade Média. Lembrando, Idade Média é o período que fica entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Esse período chamado de Idade Média. Essa Idade Média é dividida em dois momentos. A Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. A Alta Idade Média ela é marcada pelo processo de formação e de consolidação do sistema feudal. Nesse sistema feudal nós temos como característica política a fragmentação, ou seja, o poder dentro da Europa Ocidental, dentro desse sistema que nós chamamos de feudalismo, ele era descentralizado, ele era fragmentado. O que se tinha eram vários nobres, eram vários senhores feudais tendo poder absoluto dentro do seu feudo. E o que era o rei? O rei, na verdade, era mais um nobre. E todos os nobres feudais estavam ligados a ele pela relação de sucerania e vassalagem. Porém, toda essa estrutura de poder e essa organização econômica e social que nós chamamos de feudalismo vai entrar em decadência a partir do século XI, né, ali com as cruzadas, e nos séculos seguintes com o processo de renascimento comercial e do renascimento urbano. E para completar esse quadro, né, esse contexto, nós temos a crise do século XIV, marcado por revoltas populares, pela Grande Fome, pela Peste Negra, por diversas guerras entre nobres, como a Guerra dos 100 Anos, que vai contribuir muito para consolidar todas as transformações socioeconômicas e políticas que vinham acontecendo nos séculos passados. E o século XIV, então, vai aprofundar ainda mais a crise do sistema feudal, a crise do feudalismo, né? A decadência do poder dos nobres, da nobreza feudal, dos senhores feudais. E também vai trazer à tona esse novo sujeito histórico que nasce aí no processo do renascimento comercial e urbano, que é a burguesia. Então, quais foram os fatores que fizeram com que o poder fosse centralizado nas mãos dos reis, tá? A primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro na cabeça de vocês é que a centralização de poder nas mãos dos reis vai acabar sendo benéfica para uma nobreza decadente em crise, tá? Com um poder político baixo, um poder econômico baixo. Também vai ser super interessante para uma burguesia em ascensão. No século XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, a gente tem um processo de expansão de uma economia de mercado, uma economia comercial, o surgimento do capitalismo, ou de uma fase pré-capitalista, né, que nós vamos chamar de mercantilismo mais para frente. A lógica econômica da Europa vai deixando de ser aquela do feudo, de economia de subsistência, que
que produzia para consumir e vai se transformando aos poucos em uma economia de comércio, uma economia de mercado. Paralelamente a todo esse processo, nós temos uma crise do feudalismo enquanto sistema, né? Causado por todas as transformações advindas do renascimento comercial, do renascimento urbano e da crise do século XIV. Gente, sobre tudo isso que foi falado no contexto e que está sendo falado agora, já tem vídeo no canal. Tá? Já tem vídeo no canal sobre renascimento comercial, sobre o renascimento urbano, sobre as cruzadas, sobre a crise do século XIV, sobre o feudalismo. Então, terminando esse vídeo, corre lá para poder se situar. Não adianta a gente estudar a história de maneira fragmentada, tá? Então perceba que esse momento que a gente está estudando é um momento de fronteira, tá? É um processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, de um feudalismo decadente para um capitalismo emergente. Tá, professor, então qual é o interesse dessa nobreza decadente no processo de concentração e de centralização do poder político nas mãos dos reis? O século XIV foi marcado pela Grande Fome e pela Peste Negra, que juntas acabaram deixando um rastro de morte enorme no continente europeu. Tá? Só a Peste Negra vitimou quase que 1/3 da população europeia, de certa maneira em que o número de servos acabou diminuindo. Então o que antes 6 servos, por exemplo, faziam em um feudo, 3 vão ter que fazer. Então a pressão em cima dos servos era muito grande, de certa maneira em que isso acabou ocasionando diversas revoltas populares, seja no campo ou seja na cidade, como as Jaqueries, por exemplo, a revolta dos Ciompi na Itália, somado ao fato de que diante dessa crise econômica que vai assolar a Europa, os nobres começaram a se degladiar entre si em diversas guerras por terra, né, por território, por poder e por riqueza. Isso acabou contribuindo muito para a diminuição do poder desses nobres, de certa maneira em que essa crise era grande demais para o poder limitado dos senhores feudais. Tá? Eles não conseguiam resolver então esses problemas. Eles começaram então a ter a necessidade de alguém que resolvesse esse problema. É aí onde a figura real vai despontar como uma solução para esse caos social que vai se instalar no continente europeu. Deu para sacar essa ideia? É simples. O lado da nobreza é simples de entender. Tá, professor, e a burguesia? Por que a burguesia então tinha interesse no processo de centralização política nas mãos dos reis? Para começar, você precisa entender que cada feudo tinha o seu próprio sistema de pesos e medidas, tinha a sua própria moeda, tinha suas próprias regras e tinha o seu próprio sistema tributário. De certa maneira, em que todas as vezes que você, enquanto comerciante, passava por um feudo, você precisava negociar com aquela moeda, você precisava pagar tributos, ou seja, pagar impostos ao passar por aquele feudo, você ficava refém da segurança daquele feudo, você precisava se submeter ao sistema de pesos e medidas daquele determinado feudo. Então você se imagina enquanto um comerciante, né, um burguês, ou seja, um cara que trabalha com comércio, vendendo e comprando coisas, você simplesmente estando no feudo X e precisando negociar algo no feudo Y. Para você sair desse feudo X para o feudo Y, você vai passar por vários feudos, tendo que se submeter às regras de cada um desses senhores feudais. Ou seja, essa estrutura política descentralizada do feudalismo não era interessante para a classe burguesa. E aí a gente vai perceber que para a burguesia era muito interessante que o rei centralizasse o poder em suas mãos e assim conseguisse controlar todo aquele território, unificando de certa maneira o poder político. Por outro lado, a gente também vai perceber que os reis tinham interesse na classe burguesa, porque a burguesia era economicamente muito poderosa, era muito rica. Na medida em que a Europa ia entrando em uma economia cada vez mais monetarizada, quem tinha money, quem tinha dinheiro, era essa burguesia. E vai ser a burguesia que vai financiar para o rei o processo de burocratização do Estado, né? A administração do Estado vai ser financiado pela burguesia. Outra coisa, o exército do rei vai ser financiado pela burguesia. Então o rei via com bons olhos essa classe burguesa, não, o dinheiro dela. Não é que eles fossem amiguinhos, que chamassem um ou outro para poder comer, para poder beber, para poder se divertir, né, para um date. Não é bem assim.
tá? Mas o rei via com bons olhos esse poder econômico que a burguesia tinha. E a burguesia via com bons olhos o poder político que o rei tinha. Ou seja, a centralização política nas mãos dos reis vai nascer, de certa maneira, de uma aliança, vamos colocar entre aspas, porque não é uma amizade, né? Não é uma aliança propriamente dita, mas na verdade é uma aliança de interesses do rei com a burguesia. Enquanto o rei via na burguesia a possibilidade de financiar a burocracia do Estado e estruturar e manter o exército, a burguesia via no rei a possibilidade de uma unificação política e administrativa do reino, que vai viabilizar a formação de um Estado com poder centralizado nas mãos dos reis, unificando as leis, criando unidades monetárias, a criação de um sistema único de pesos e medidas, a contratação de funcionários públicos, permitindo então a unificação de impostos também, permitindo com que fosse construído um exército nacional, ou seja, os interesses do rei e da burguesia vão se concretizar na formação desses estados nacionais. E tudo isso vai desaguar no que nós chamamos de absolutismo. O rei vai centralizar tantos poderes em suas mãos que vai simplesmente ter o poder absoluto sobre tudo e todos dentro do seu próprio território. Então são esses os fatores que vão fazer com que o poder ele se centralize nas mãos dos monarcas, nas mãos dos reis. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Todo livro didático traz como exemplos de monarquias nacionais 4 reinos específicos: Portugal, Espanha, França e Inglaterra, tá? Só que não dá para você que está estudando para o Enem ou para algum vestibular, né? Até nas escolas mesmo, ninguém cobra mais as decorebas das dinastias, né? Da sequência de reis. Não dá para você estar estudando toda a história da monarquia inglesa, toda a história da monarquia francesa, ou toda a história da monarquia portuguesa e espanhola, porque senão tu vai se perder em meio a tantos detalhes e que daqui a algum tempo tu vai acabar esquecendo. É decoreba, tá? Foge dessa. O que você precisa entender é que a formação dessas 4 monarquias está no contexto que foi falado até aqui, no contexto da Baixa Idade Média, e que aconteceu por diversos fatores. Isso você precisa entender. E quais são as consequências disso mais para frente, como por exemplo a instituição do absolutismo monárquico. Só que tem um macete que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para que você consiga contextualizar de maneira bacana e para que você entenda de uma vez por todas o processo de formação dessas monarquias. Vamos pegar essas 4 monarquias e vamos agrupar em 2 duplas: Portugal e Espanha, Península Ibérica, Inglaterra e França na região mais ao norte. Beleza? Uma guerra vai ser extremamente importante na Península Ibérica e que vai contribuir bastante para a centralização política nas mãos dos reis e para o enfraquecimento da nobreza, formando então a monarquia espanhola e a monarquia portuguesa, que vai ser a Guerra da Reconquista. No caso da Inglaterra e da França, outra guerra acaba se mostrando extremamente importante para a mesma coisa, para o enfraquecimento da nobreza e para o fortalecimento do poder dos reis, que vai ser a Guerra dos 100 Anos. No caso da Inglaterra, ainda existe outra guerra, que é a Guerra das Duas Rosas, que também vai contribuir para o processo de centralização política, para o processo de formação do Estado Nacional inglês. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, mas principalmente espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aí. Tchau, tchau.